Já quis assistir Doctor Who e não soube por onde começar? Ou pior do que isso, você começou a assistir, não entendeu bulhufas e falou, mano, vou dropar. Ele já teve muitos rostos, já foi um homem, uma mulher, idoso, jovem, alegre, sombrio, mas acima de tudo, ele sempre foi o Doutor. Pensando nisso, eu criei esse guia para explicar a origem misteriosa do Doutor, o que é regeneração, quem são os Senhores do Tempo e qual é o trauma que marcou ele para sempre. Você quer entender por que o Doctor escolheu Doctor como seu nome? Quer entender por que ele tem tantos rostos? Quer entender por que ele fugiu de Gallifrey? O que é Gallifrey? Quem são esses monstros e por que eles são importantes? Quem são as Companions? E por que elas estão sempre com o Doutor? Existe uma era clássica, uma era moderna e uma era super moderna de Doctor Who? Vem comigo que eu vou te explicar tudo, sem spoilers e de uma forma que vai ficar super tranquilo para você começar a assistir essa série. Eu sou a Esther e eu tô aqui pra mergulhar no universo de Doctor Who com você e te ajudar a entender um pouquinho melhor essa série que já tem mais de 60 anos de idade. Doctor Who é uma série sobre um alienígena com aspecto humanoide, ou seja, você olha pra ele e ele parece humano, mas ele não é humano. Tudo que nós sabemos sobre ele é que ele veio de um planeta chamado Gallifrey, mas ele não necessariamente é nascido em Gallifrey. Gallifrey é o planeta dos Senhores do Tempo, uma raça alienígena que tem tecnologia o suficiente para viajar no tempo e no espaço, e que ao longo dos anos eles foram aprimorando seu DNA para que eles tivessem a capacidade de tancar essas viagens no tempo e no espaço. Então, os Time Lords de Gallifrey, ao invés deles morrerem quando eles sofrem alguma lesão fatal ou quando eles se avançam em idade, eles regeneram. E essa regeneração traz para eles um corpo completamente novo. É por isso que quando você tá assistindo Doctor Who, muitas vezes você vai olhar e você vai falar, nossa, mas tem muitos doutores? Não, não tem muitos doutores. É uma única pessoa. O doutor é o nosso protagonista e ele é uma única pessoa. Só que ao longo do tempo ele foi se regenerando. E em cada regeneração ele recebe um rosto e um corpo novo. E acima dessas coisas, que é um detalhe que muitas pessoas perdem, ele muda também a personalidade dele. Isso é uma alusão às fases da nossa vida. E tudo isso se reflete no doutor, mas se reflete também fisicamente no caso dele. E antes que você me pergunte, sim, é possível, tá? Um Time Lord que foi nascido homem se regenerar em determinado momento ser uma mulher. Tem uma parte muito interessante em Doctor Who, em uma conversa entre o 12º Doutor e a Bill Potts, no qual ela pergunta pra ele em relação a como ele se sentia sobre uma pessoa do passado dele. E ele responde que ele tinha um crush nessa pessoa e que na época essa pessoa era um homem e ele também era um homem. E aí eles têm uma discussão bem interessante sobre os Time Lords serem de gênero fluido, já que toda vez que eles vão regenerar, eles não sabem o que eles vão se tornar. Então pode ser que você tenha um crush numa mulher e depois ela se regenere e se transforme num homem, ou pode ser que você tenha um crush num cara e depois ele se regenere e transforme numa mulher, e por aí vai. She was my man crush. I'm sorry? I think she was the man back then. I'm fairly sure that I was too. It was a long time ago though. So, but Time Lords, bit flexible on the whole like man-woman thing then, yeah? We're the most civilized civilization in the universe. We're billions of years beyond your petty human obsession with gender and its associated stereotypes. Logo na primeira temporada da New Who, nós somos apresentados ao doutor do Christopher Eccleston. E esse é o doutor que acabou de voltar da guerra, então ele carrega muita culpa, ele é um pouco mais fechado, um pouco mais sombrio, um pouco mais sarcástico. E a princípio, quando você começa o primeiro episódio da primeira temporada, você não faz ideia do que tá acontecendo. Você acompanha a vida de uma menina chamada Rose Tyler, uma menina de 19 anos, que mora em Londres, e ela não necessariamente tem muito sucesso até então na vida dela, e ela por acaso acaba trombando com o doutor, e ao longo da trama do primeiro episódio você vê que ele acaba curtindo ela, ele acaba achando ela uma pessoa legal e acaba querendo que ela viaje com ele. Só que nós não sabemos nada sobre o doutor, e é muito interessante ver a crise da própria Rose Tyler, como a primeira companion que a gente tem contato na New Who, né, pensando, gente, eu entrei numa máquina do tempo com um alienígena, eu não faço ideia de quem é esse cara, eu não sei o que ele vai fazer comigo, e ela começa a ter uma pequena crise de ansiedade, porque ela, assim como a gente, não faz ideia de quem é aquele cara. Só que em Doctor Who, eles não vão chegar e mastigar pra você a história e jogar isso em cima de você. Tipo, ó, esse daqui é o doutor e foi isso que aconteceu com ele. Você vai aprendendo mais sobre ele à medida que o tempo vai passando e os episódios vão rolando. Só que eu preciso te alertar que os episódios, na verdade, eles não são tão papo cabeça quanto eles serão mais pra frente, tá? Esse começo de temporada, até mais ou menos ali
o começo da era do Matt Smith, você vai ter muito episódio assim, tipo, bem doidão. O Doutor se apresenta como o último dos Senhores do Tempo, ou seja, como o último de sua espécie. Antes que o Doutor com o rosto do Christopher Eccleston aparecesse na Terra, aconteceu o fato que traumatizou o Doutor, que foi a Guerra do Tempo. A Guerra do Tempo foi um conflito colossal entre os Senhores do Tempo e os Daleks. E foi tão devastadora que quase quebrou as leis do espaço-tempo. Não foi só uma guerra de batalhas, foi uma guerra que distorceu as realidades, apagou civilizações e deixou cicatrizes no próprio universo. E você vai ver diversas menções a ela até mesmo nos primeiros capítulos. Essa guerra aconteceu fora da linha do tempo normal, envolveu armas temporais, paradoxos, clones de galáxias, e ninguém sabe exatamente quando que começou ou quanto tempo durou, porque o tempo perdeu completamente o sentido dentro da guerra. E aí, só pra você entender os dois lados da guerra. De um lado, nós tínhamos os Senhores do Tempo, que são os Time Lords do planeta Gallifrey, que são os mestres da viagem no tempo, arrogantes e defensores da estabilidade do tempo. E do outro lado, nós temos os Daleks, que são criaturas mutantes dentro de armaduras que parecem um saleiro com um desentupidor na ponta e uma webcam. Eles são fanáticos pela pureza da raça deles e odeiam toda forma de vida que não seja um Dalek. Eles são completamente obcecados em exterminar os Time Lords, tudo por conta de uma coisa que você vai ver depois mais pra frente na série, que envolve o Doutor e o Davros, que é o criador dos Daleks. É importante que você saiba que existe todo um mistério em relação a qual é o verdadeiro nome do Doutor, mas esse título, né, de O Doutor, que foi o título que o Doctor escolheu pra ele, é quase que uma promessa que você faz quando você escolhe o seu título. E durante a guerra, o Doutor abandonou esse título e se transformou no War Doctor, que você vai conhecer depois em um capítulo da 7ª temporada chamado The Day of the Doctor. Ele acreditava que precisava parar os Daleks a qualquer custo, mesmo que isso significasse sacrificar o seu povo inteiramente. Por isso que quando a gente começa a primeira temporada, o 9º Doutor, que é interpretado pelo Christopher Eccleston, ele acredita que ele é o único Senhor do Tempo que sobreviveu. Ele carrega muita culpa e muito trauma, porque você vai ver depois em The Day of the Doctor o que é que acontece antes de começar a primeira temporada. Ele dizima o seu próprio povo, depois disso ele vai pra Terra e ele acredita que ele que foi o maior vilão da Guerra do Tempo. E isso influencia a personalidade dos doutores que vem depois do Christopher Eccleston. Mais pra frente você vai ver que mesmo depois do capítulo que explica melhor a guerra, ainda assim o doutor ele passa por uma busca de identidade. Tanto que o rosto dele de Peter Capaldi, que vem logo depois do Matt Smith, é um rosto que vem para reafirmar para ele que ele ainda é o doutor. Porque uma vez que essas coisas aconteceram, ele achou que ele tinha que deixar o título dele de lado. Mas ele descobre, através do tempo, que ele não precisa. Muito pelo contrário, ele é necessário como Doctor. What's wrong? My face. Not the whole town. Just save someone. I know where I got this face and I know what it's for. Okay, what's it for? To remind me. To hold me to the mark. I'm the Doctor. And I save people. E mais pra frente vocês verão vários capítulos que vão voltar nessa história sobre a guerra e vão trazer revelações bombásticas. O 12º Doutor vai passar por Hellbent, que é um capítulo muito importante pra Doctor Who. E mais pra frente você vai passar também pelo trauma, que todo mundo que assiste Doctor Who passa por esse trauma de ter negação no começo e depois alguns de nós aceitam e os outros permanecem indignados, que é o The Timeless Children, um capítulo que traz mais revelações que abalam a história da guerra e da origem do Doutor. Então, só pra que você tenha esperança, tá? No futuro aí do que você vai assistir, não pare de assistir Doctor Who só porque você não tá entendendo as coisas a princípio, porque lá na frente algumas coisas serão explicadas. E se você estiver familiarizado, tipo, com a Marvel ou a DC ou outros universos que tem materiais complementares pra você, talvez você fique feliz em saber que Doctor Who também tem spin-offs e tem os capítulos em áudio da Big Finish. Então, tem mais materiais pra você complementar a história se alguma coisa você sentir que ficou meio de lado. Fora tudo isso, é bom você saber que tem capítulos que vão ser uma bagunça, assim como vão ter capítulos que são muito densos em história em relação a toda essa relação aí, Time Lords e Gallifrey e tudo mais. Só pra você entender as eras também, a gente chama de era clássica os capítulos lá da década de 60. Na série clássica você vai ter as histórias do 1º ao 7º Doutor.
Aí depois da Era Clássica a gente tem a New Who, tá? Que ela é dividida em 3 subcategorias. A Era Russell T. Davies, que vai contar aí a história do 9º e do 10º Doutor, então do Christopher Eccleston e do David Tennant. A Era Steven Moffat, que vai de 2010 até 2017, que vai contar aí a história do Matt Smith, que é o 11º Doutor, do War Doctor, que é interpretado pelo John Hurt, e do 12º Doutor, que é interpretado pelo Peter Capaldi e é um dos doutores mais amados até hoje. De 2018 até 2022 a gente teve a 13ª Doutora, que foi interpretada pela Jodie Whittaker, e eu espero que isso não seja um spoiler pra vocês, mas a Fugaz, que também é o Doctor, só que dentro de uma outra linha temporal não numerada. E pra fechar esse esquema das eras, a gente tem a New Who, que é agora a série de Doctor Who que tá disponível na Disney Plus, que tem como objetivo reintroduzir a série para pessoas que nunca assistiram nem a clássica e nem a New Who. E aí você vai encontrar os episódios especiais, né, do David Tennant como 14º Doutor e em seguida do Ncuti Gatwa como 15º. E aí só pra você entender, muitas vezes o Doutor vai aparecer e vai falar que ele roubou a TARDIS e ele fugiu de Gallifrey. E muita gente já atribui isso à guerra, né? Tipo, nossa, ele viu que ia rolar a guerra e simplesmente ele fugiu, ele não quis lutar, ele saiu, por isso que ele é o único que sobreviveu. Mas na realidade não. O primeiro Doutor, que é interpretado pelo William Hartnell lá na série clássica, ele foge de Gallifrey. E ele foge justamente porque ele não concorda com os Senhores do Tempo. Assistindo você vai ver que a gente fica pensando, ai, tadinho do Doutor, os Senhores do Tempo morreram, coitados dos Senhores do Tempo, mas na verdade eles são muito arrogantes e chatos e rígidos, mas eles são rígidos de um jeito escroto. Desculpa a palavra, mas é de um jeito escroto. Você vai ver por diversas vezes que eles são egoístas e eles têm muitas ideias tortas. E lá na frente ele vai voltar pra lutar na Guerra do Tempo. E aí ele luta na Guerra do Tempo como um doutor que não é numerado, a gente chama ele só de War Doctor. E aí sim que ele se torna o Christopher Eccleston na New Who, que é uma outra era de Doctor Who. As subcategorias de Doctor Who dentro das eras, elas são por conta dos showrunners. Então a gente tem o Russell T. Davies, o Steven Moffat e o Chris Chibnall. E a gente faz essas subcategorias porque eles têm abordagens muito diferentes dos episódios. O Russell T. Davies faz uma parada mais... alienígenas, monstros, coisas intergalácticas, Let us mourn her with a traditional ballad. O Steven Moffat é aquele cara que vai trazer muita reflexão, uma história muito densa, um negócio, sabe, que os fãs de Doctor Who que não gostam do Steven Moffat justamente falam que ele faz novelinha. É o meu preferido, justamente porque a gente tem umas histórias mais densas, uma coisa mais reflexiva, mais filosófica, um negócio assim mais aprofundado. Foi isso que fez eu me apaixonar de fato pela série. E o Chris Chibnall, eu diria pra você que é a era mais complexa de Doctor Who, porque apesar de ter dado um super salto na qualidade da série e das histórias serem definitivamente muito divertidas de assistir, ainda assim vai trazer muita mudança que vai mexer com a história de forma canônica. Se até pra gente que assiste Doctor Who há muitos anos fica complexo, imagina pra galera que tá chegando agora. Não aconselho que você só assista do nada, assim, a temporada do Jodie Whittaker, porque você não vai entender nada. Se você quiser ter um overview geral da história, por favor, começa pelo Russell T. Davies. Primeiro capítulo com o Christopher Eccleston, eu sei que os efeitos especiais são terríveis, tá? Tenha bom ânimo. É tipo The Office. Você começa e fala, cara, que grande cocô, e você termina chorando e achando maravilhosa a série. O tópico agora são Companions! As Companions nada mais são do que pessoas que viajam com o Doutor. Elas são importantes porque elas trazem uma outra abordagem para os conflitos que o Doutor acaba enfrentando, né, nos capítulos. E elas trazem um toque mais humano, porque apesar dele ser um alienígena que tem boas intenções, ele às vezes pensa muito como um Time Lord também. Essas pessoas têm uma influência muito forte em como o Doutor vê o mundo e as histórias e as pessoas à sua volta. Tem personagens que não são exatamente companions, como é o caso do Capitão Jack, da River Song, da Vastra e do Strax, mas são personagens que ainda assim eles enriquecem bastante a história, seja pelo próprio entretenimento que eles servem pra gente, como por como eles agregam mesmo
dramaturgia toda da série. Em relação a alienígenas, monstros e tudo mais, você vai ver que os Daleks, eles têm um grande protagonismo, né, como antagonistas aí do Doctor. Independente de quanto tempo passe, eles sempre vão voltar, eles sempre vão aparecer de alguma maneira. Você vai ver que os Cybermans também têm um papel muito importante. Pode ser que no começo você fale, nossa, eles são muito sem graça. Mas mais pra frente, lá pela era mais ou menos do Peter Capaldi, você vai descobrir a verdadeira origem dos Cybermen. Se você assistir desde o primeiro capítulo da primeira temporada da New Who, você vai pegar muitas referências no final, né? Que você vai ver origens de monstros que você conheceu lá no começo, e isso vai bater de um jeito diferente em você. Até porque, às vezes, pessoas que você ama muito vão ter se tornado coisas terríveis. E isso vai dilacerar o seu coração de maneiras que você não imagina quando você começa a série. E eu sei que alguns monstros parecem idiotas, mas todos eles têm um papel aí interessante dentro de Doctor Who. Antes que você me pergunte, vamos falar sobre a TARDIS. Esse nome, na verdade, é uma sigla, que significa Time and Relative Dimension and Space. É uma máquina viva que possibilita a viagem no tempo e no espaço. Como você pode perceber, toda vez que o Doutor regenera, ela também muda por dentro. Só que a TARDIS é um elemento de Doctor Who que vai sendo explicado à medida que os episódios vão passando. Então fica tranquilo e não seja ansioso. Você vai entender tudo sobre ela à medida que os episódios vão passando. E sim, ela é maior por dentro do que ela é por fora. E pra fechar, eu acho que essa é a maior magia da série. É você conhecer um alienígena que entra em contato com os humanos, e isso molda a percepção dele sobre a vida e sobre o tempo e sobre tudo. No começo ele fala algumas vezes que os humanos são condicionados, né, a essa questão do tempo e que nós somos tão pequenos, mas depois você vê que, especialmente pelo contato que ele tem com histórias e pessoas e pelo contato que ele tem com as companions, ele passa a amar a raça humana, ele passa a proteger os seres humanos, ele passa a aprender mais sobre luto, porque como um Time Lord ele não era exposto à morte como ele é quando ele tá na Terra. É muito interessante porque enquanto ele vê todas as pessoas que ele ama morrendo, ele continua vivendo. Então ele sofre muito com o luto e é muito interessante. Todos os capítulos que abordam essa questão de luto são muito interessantes, especialmente por conta desse contexto. Existem momentos em que ele, como doutor, ele até prefere, né? Ele gostaria de morrer. Inclusive, um fun fact pra vocês. Tem como sim um Time Lord morrer. Se você matar ele durante o processo de regeneração, enquanto a regeneração dele não for completa, ele tá muito, muito debilitado. Então, se você matar ele nesse momento, ele não vai ter força o suficiente pra se regenerar de fato. Então ali sim ele vai morrer de forma definitiva. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te dado uma introdução um pouco melhor sobre o que é Doctor Who e o que você vai enfrentar aí nas próximas temporadas. Eu não sei se até sair esse vídeo Doctor Who vai estar disponível aí em alguma plataforma de streaming, mas eu reassisti pelo SBT+, de forma totalmente gratuita. Mas agora no final de julho de 2025 eles vão remover do catálogo novamente, porque a BBC vai pegar os direitos de volta. Então uma forma de você assistir Doctor Who nesse momento seria comprando os DVDs ou aguardando pra gente ver se vai aparecer aí em alguma plataforma de streaming que o Brasil tem acesso. Caso tenha ficado alguma coisa de fora, ou caso você tenha começado agora em Doctor Who e você tem alguma dúvida mais específica, ou caso você nunca tenha assistido e você tem alguma dúvida também específica baseada em alguma coisa que você viu ou leu, pode deixar aqui nos comentários, porque se eu souber te responder, eu vou te responder, e se eu achar que tem material suficiente pra gente fazer um deep dive, eu posso fazer também um vídeo dedicado a isso, com o seu comentário aparecendo aqui como a fonte de inspiração pra gente tá fazendo aí um vídeo novo sobre o tema. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu sou a Esté, a Talkative Nerd, sou Talkative Nerd em todas as redes sociais. Se você quiser me seguir, se você quiser se inscrever aqui no canal, sinta-se livre, eu vou ficar muito feliz com a sua presença. E um grande beijo e até mais!